Pessoal, coloquei aula para gravar, tá bom? Bora nós, né? Boa noite, né? Sejam muito bem-vindas. Hoje é só com as mulheres. A disciplina de lógica de programação, nossa penúltima aula síncrona, né? E para essa aula de hoje, a gente vai ver um conteúdo bem legal, bem legal mesmo, que a gente chama de modularização, a gente chama de funções, tá? Então, o que a gente consegue fazer hoje, né? De fato, quando a gente constrói um sistema grande, um programa de computador grande, a gente tenta dividir esse programa grande em pequenos pedacinhos, tá? Qual que é a ideia? A ideia do dividir para conquistar, né? Que, basicamente, quando você quebra um problema grande em problemas menores, esses problemas menores, eles são mais fáceis de resolver, né? E por eles serem mais fáceis de resolver, você resolve esses pequenos problemas menores, depois você junta. Então, quando você junta a solução desses problemas menores, você acaba resolvendo um problema grande. Então, se você pensar em um sistema computacional, né, você vai ter várias partes dentro dele. Você vai ter várias tarefas a serem feitas. Então, essas tarefas, elas podem ser decompostas em tarefas menores. E essas tarefas menores são decompostas, né, ou são criadas a partir de subprogramas, ou também chamadas de funções, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês entenderem mais um pouquinho do que eu estou falando, tá? Acho que vocês já conseguem ver. Vou abrir aqui o Programis, que é o programa que a gente estava trabalhando, mas se não der certo aqui, se ficar muito pequeno, na verdade, eu vou abrir o outro. Vocês podem programar aqui no Programiza, ele está com essa tela aqui gigante, né, de oferta aqui da, da Black Friday, mas eu vou usar um outro programa. Vou usar aqui o Visual Code, que eu acho que vocês enxergam melhor, tem uma área maior para vocês enxergarem. Eu vou só apagar esse arquivo aqui. Mas o que a gente vai ver, o que a gente vai estudar hoje? Hoje a gente vai estudar exatamente essas funções, tá? E o que são funções? Esse pedacinho aí do programa que a gente cria para executar uma determinada tarefa em específico, tá? O que vocês podem imaginar, ou como é que eu posso dar um exemplo para vocês, né? Vamos fazer um exemplo, né, de uma função que vai fazer uma saudação para alguém. Então, a gente sabe que para a gente escrever alguma coisa na tela, a gente coloca um print, né? Então, isso aqui vocês já viram. Se eu executar esse arquivo, ó, o nome do meu arquivo é array.py. Então, Python array.py. Quando eu executo, ele mostra lá o comando de saída, né? Aqui no meu terminal. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que a gente pode automatizar determinadas tarefas e executá-las quantas vezes a gente quiser, através de funções. Então, eu vou criar uma função utilizando uma palavrinha em Python reservada chamada de def, tá? Toda função, ela começa com essa palavrinha def, ela recebe um nome, que eu vou chamar aqui de saudacão, né? Saudação. E eu vou abrir e fechar um parêntese, tá bom? Assim como um if, assim como um else, eu preciso colocar os dois pontos. E eu vou ter uma parte indentada, ó, tá vendo? Ó, eu vou ter esse recuo para indicar que tudo que eu for escrever a partir de agora vai estar dentro dessa função. Então, o que eu vou colocar aqui? Ó, print, e aí eu vou colocar aqui um boa noite. Boa noite. Vou colocar o olá, boa noite de novo. Olá, boa noite. Então, notem que uma função nada mais é do que um trecho de código que a gente cria para executar alguma coisa, certo? Então, isso aqui, né, é o que a gente chama de criação da função. Então, toda função, ela tem essa palavrinha def,
ela tem um nome que vocês que vão escolher, vai definir, o nome que vocês vão dar é igual o nome de uma variável, vai dizer o que, que ela vai fazer, né? Eu posso colocar parâmetros aqui, mas eu não vou chegar ainda nessa parte. E eu tenho os dois pontos, e aqui eu vou colocar tudo que eu quero que esta função faça, ou que ela execute. Neste exemplo aqui, eu só estou pedindo para ela fazer boa noite, para ela mostrar na tela o boa noite. Então, essa parte aqui é o que a gente chama de construção da função. A gente tem duas coisas quando a gente trabalha em funções. A gente constrói ela, e quando a gente quiser que ela seja executada, a gente chama ela. Então, uma hora, essa aqui é a parte da construção, vou colocar aqui entre parênteses, ou em comentários, e aqui é a hora que eu quero chamar essa função. Vou diminuir aqui, ó. Só para vocês enxergarem melhor. E aqui é quando eu quero chamar essa função. Como é que eu chamo uma função? É só colocar o nome dela. Vou colocar aqui, ó, saudação. Eu não preciso mais colocar os parênteses e eu não preciso escrever nada. Aqui eu estou construindo a minha função. Não sei porque que eu botei no plural aqui, é construção. E aqui é na hora que eu chamo. Então, quando eu executar o meu código, ó, quando eu colocar aqui array.py, o que, que ele faz? Ó? Se você olhar, ele colocou aqui, olá, boa noite. Então, o que foi que ele fez? Ele entendeu que isso aqui é uma função, e ele definiu a função a partir desse def, e esse boa noite aqui que está sendo mostrado é exatamente quando eu chamo a minha função. Então, se eu chamar ela de novo, ó, se eu colocar aqui saudação de novo, se eu colocar aqui saudação de novo, se eu colocar aqui saudação de novo, saudação, o que, que ele vai fazer? Ele vai mostrar esse print aqui de cima, a quantidade de vezes que eu chamar a minha função. Nesse caso aqui, eu estou chamando 4 vezes. Então, se eu colocar aqui, ó, array.py, ele executou 4 vezes. Ó. Então, ele chamou a minha função 4 vezes. Eu crio ela uma vez. Essa é a parte da criação, quando eu boto o def. Quando eu só coloco o nome dela e boto os parênteses, eu estou chamando ela dentro do meu código. Notem que esse print, ele está recuado, ó. Que quer dizer o quê? Que esse comando está dentro dessa função. Quantos comandos eu posso ter dentro de uma função, professor? Quantos vocês quiserem. Pode ter um while, pode ter um for, pode ter um if, pode ter um else. Tudo que vocês aprenderam, pode ter um comando pode ter uma criação de variável. Então, tudo que vocês aprenderam, vocês podem colocar dentro de uma função. E quando eu quiser executar essa função, eu só preciso colocar o nome dela e os parênteses. Olha só que maneiro. E se eu fizer aqui um for e in range 10? E dentro desse for, se eu chamar aqui a saudação. Se eu fizer isso aqui, ele vai chamar aquela função 10 vezes. Ó. Se eu colocar aqui CLS e eu colocar aqui ele para executar, olha aí que maneiro, ó. Ele executou a minha função 10 vezes. Olha que bonitão, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, uma função é um trecho de código, ó, é um pedaço do código que nós criamos para executar uma determinada tarefa. Então, imagine que se eu tivesse um programa que tivesse uma função que tivesse 100 linhas de código aqui dentro. E nessas 100 linhas eu precisasse chamar ela 20 vezes. Então, ao invés de eu escrever essas 100 linhas de código 20 vezes, eu vou escrever uma vez dentro de uma função, e onde eu quiser que eu execute essa função, eu vou chamar ela exatamente onde eu quero que ela seja executada. Então, olha só que maneiro, né? E olha só o que a gente pode fazer com funções. Então, funções, basicamente, é esse pedaço de código, né? Que a gente divide o nosso problema. Então, eu vou ter um problema só para enviar uma saudação para o usuário.
Então, eu vou criar uma função para gerar essa saudação. Eu vou usar essa saudação em diferentes partes do meu programa. Então, ao invés de eu escrever esse print aqui nas diferentes partes do meu programa, eu vou só chamar a minha saudação e toda vez que eu chamar, ele vai executar esse bloco de código aqui. Nesse exemplo, como eu falei, é um exemplo bem simples. É um exemplo em que a gente só tem um único comando, mas eu posso ter vários comandos. Vou dar um outro exemplo para vocês, de construção. Eu vou criar uma função que vai calcular a média de duas notas. Olha aí que maneiro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, ó, nota 1, nota 2. Esses dois elementos que a gente coloca aqui é como se fossem ingredientes da minha função, como se fossem coisas que eu estou acrescentando dentro da minha função. Então, uma vez que eu tenho aqui as notas, eu consigo calcular a média. Notem que eu vou ter aqui uma função e aqui eu vou ter uma variável, né? Então, vou chamar aqui de média aritmética. Recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2. E aí eu posso mostrar aqui a média para o usuário. Ó. Média aritmética igual. Eu coloco aqui a minha variável. Então, ó, nessa função aqui, ó, eu criei usando o def uma função chamada de média. E o que ela faz? Essa média, ela precisa de duas notas. Então, dentro dos parênteses, eu preciso informar duas notas. E o que ele vai fazer com essas duas notas? Ora, ele vai criar uma variável média aritmética, vai somar as duas notas que eu passei aqui como parâmetro e dividir por 2, e vai mostrar a média aritmética. Lembre-se que isso aqui é a construção, eu estou construindo a função. Como é que eu chamo ela? Para chamar uma função, você precisa passar o nome dela. O nome da minha função é média. Só que agora, dentro dos parênteses, eu preciso passar duas notas. Então, se eu colocar aqui um 10, se eu colocar aqui um 5, ele vai pegar esse 10 e vai colocar nessa nota 1, ele vai pegar esse 5 e vai colocar nessa nota 2. Então, a média aritmética vai ser nota 1, que é 10, mais nota 2, que é 5, dividido por 2. 10 mais 5, 15, dividido por 2, 7,5. Então, ele vai mostrar aqui, ó, média aritmética é 7,5. Então, quando eu executar aqui o meu código, ó, quando eu executar o meu código, olha só que bonito, ó. Então, notem que eu construo uma vez. Quantas vezes eu posso chamar? Quantas vezes eu quiser, ó. 10 e 1. Opa. Média 10 e 2 e 3, média 5, 4 e 6, média 1 e 10. Então, notem que eu escrevi o meu código, eu criei a minha função uma vez. E olha quantas vezes eu estou chamando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes você pode chamar a função? Quantas vezes você quiser. Vai executar, vai funcionar, professor? Vai. Aí, ó. Olha aí, ó, que bonito. Rapaz, isso aqui é bonito ou não é? Então, nas funções, o que a gente faz? A gente cria um pedaço de código que a gente vai utilizar em diferentes partes do nosso programa. Então, imagine que aqui eu vou ter várias linhas de código, fazendo várias coisas, e bem aqui embaixo eu vou precisar chamar aquela função, passando aqui dois números. Aí eu passei aqui o 10 e o 5. Aí mais aqui embaixo eu vou escrever mais código para fazer mais coisas. Então, estou escrevendo aqui meus códigos. E bem aqui eu vou chamar aquela função e vou continuar o meu código. Notem que eu precisei escrever o meu código da minha função uma única vez. E toda vez que eu precisar executar ele, eu simplesmente vou chamar e passar os valores. Ó. Então, eu executei aqui, aí aqui embaixo eu vou precisar dela de novo.
Então, notem que eu não preciso reescrever o meu código. Então, se eu não fizesse com funções, eu tinha que escrever aquele código da média aqui embaixo. Aqui embaixo eu tinha que escrever o código da média de novo. Então, notem que eu só escrevo uma vez e eu vou chamando várias vezes. Vocês conseguiram entender essa ideia do criar o código, que é com esse defzinho aqui, e lá embaixo eu chamar, e a ideia, o conceito de função? Vocês conseguiram entender mais ou menos isso aqui? É bonito mesmo, viu, professor? É Bonito demais. E agora imaginem se um código tem várias e várias e várias e várias linhas de código, né? Então vamos fazer um bem bonito aqui, você vai ver, ó, nós vamos continuar com essa média aqui, ó. Então o que que a gente vai fazer, ó? A gente recebeu as notas, né, ó? Esses valores que a gente coloca dentro do parênteses, a gente chama de parâmetros, tá? Então, eu posso ter funções que não têm parâmetros, ó, essa função aqui não tem nada, não tem nenhum parâmetro dentro dela, não tem nada dentro do parênteses. Se ela não tem nada dentro do parênteses, quer dizer que dentro do seu código, dentro da sua estrutura, da sua função, eu não vou precisar de nada externo, certo? Eu não vou precisar de nenhum valor externo para ele calcular a média. Já para esse exemplo aqui, para eu calcular a média aritmética, eu vou precisar de duas notas. E eu posso fornecer essas duas notas dentro dos parênteses. Se eu não tivesse essas duas notas, de onde é que a minha função ia tirar essa nota 1 e essa nota 2? Vocês estão entendendo? Então, ou eu colocaria aqui dentro, nota 1, e pediria para o usuário digitar, ou eu colocaria aqui um valor. Mas se eu colocar aqui nota 1 e nota 2, ele só vai rodar para esses dois números. Então, quando eu coloco aqui em cima como parâmetro, quando eu coloco aqui nota 1 e nota 2, qualquer valor para nota 1, qualquer valor para nota 2 vai ser utilizado aqui para calcular a média, como foram os exemplos que eu estava dando aqui, ó, média de 100 e 200, ele calcula. Média de 1 e 2, ele calcula. Então, ele pega esse primeiro parâmetro e atribui para esse nota 1. Ele pega esse segundo parâmetro e atribui para esse nota 2. E aí ele usa o nota 1 e o nota 2 para calcular a média aritmética, certo? Que são esses valores que o usuário forneceu. Então, funções podem ter parâmetros, que são os valores que a gente coloca entre parênteses, ou podem não ter parâmetros, certo? O que a gente pode aperfeiçoar esse código, né? A gente pode verificar se o aluno está aprovado ou não. Então, vamos fazer aquele código que a gente já sabe. Se a média aritmética for maior ou igual a 6, eu posso dizer que o aluno está aprovado, né? Ó, print, aluno, aprovado ou aprovado, certo? E else, né? Vou fazer os casos mais extremos, print, aluno, reprovado. Olha aí, ó, como meu código já está ficando grandão, ó. Então, a minha função, ó, já tem esse blocão aqui gigante, ó. Legal, né? Então, notem que a minha função, ela já está grande. E eu posso chamar aqui embaixo, ó. Eu posso chamar aqui média 10 e 8. E eu posso executar aqui, ó. Então, quando eu executo, ó, média igual a 9, aluno aprovado. Ó. Então, eu chamei a minha função. O que é chamar? É pedir para ela executar esse código aqui de cima com nota 1 sendo igual a 10 e nota 2 sendo igual a 8. Então, ele vai fazer todos os paranauê aqui, ó, com nota 1 sendo 10, com nota 1 sendo 8. Ah, professor, mas eu quero outros valores. É só colocar aqui, com 5 e com 3. E se você executar, ó, 5 mais 3 dá 8, 8 dividido por 2, 4, aluno reprovado. Olha aí que bonito. Ó. Então, a função ela serve para isso. Ela é um pequeno pedaço do seu código que vai executar uma determinada função. Por isso que o nome é função. Né? Então, qual é a função do meu código, né, ó, ou do meu módulo
ou da minha subrotina, que são tudo o mesmo sinônimo, né? O que a minha função média faz? Ela recebe duas notas como parâmetro, calcula a média aritmética, mostra a média aritmética e verifica se o aluno está aprovado ou reprovado, o aluno. Beleza? O que eu posso fazer mais com esse programa? Olha só que legal, olha só que doideira, né, que a gente pode fazer. Eu posso fazer aqui, ó, um for e in range, vou botar aqui só 4, tá? E o que eu posso fazer? Nota 1 recebe float input. Digite a primeira nota. E aí eu posso colocar aqui, ó, nota 2 recebe um float input. Digite a segunda nota. E aí o que eu posso fazer? Eu já tenho as duas notas, que são os parâmetros da minha função. Olha só que bonito, ó. Nota 1, nota 2. Opa. Então, ó, eu tenho os parâmetros que dependem do usuário. Então, eu peço para o usuário fornecer. Uma vez que o usuário fornece, eu chamo a minha função e passo os dois parâmetros. E ele vai fazer isso numa estrutura de repetição, que vai repetir 4 vezes. Maneiro? Olha só que legal. E para ele ficar mais bonitinho, ó, eu vou só colocar um barra N aqui, ó, para ele quebrar uma linha, ó. Barra N, para ele ficar mais bonitinho ainda. Então, quando eu executo o código, olha só o que ele faz. Ó. Olha só como os códigos agora estão ficando maiores. Ó. Ele está aqui, ó, ele está dentro do meu for e ele vai executar 4 vezes. Ó. Então, ele está executando a primeira vez. Digite a primeira nota, 10. Digite a segunda nota, 8. A média é 9. O aluno tem que estar aprovado. Média 9, aluno aprovado. Ele repetiu isso aqui uma vez. Agora ele já está na segunda repetição. Vou mostrar aqui um 2 e um 1. 2 mais 1, 3, dividido por 2, 1,5. 1,5, o aluno está reprovado. Média 1,5, reprovado. Eu executei 2 vezes. Eu vou executar 4. Então, agora eu estou na terceira. 5 e 10. 7,5, aluno aprovado. Agora ele está na última repetição, aqui embaixo. Ó. 10 e 10. Média 10, aprovado, terminou de executar. Então, olha que, notem que esse pedacinho de código, ó, olha o tanto de coisa que ele faz. Ele repete 4 vezes. Nessas 4 vezes, ele pede 2 notas para o usuário, calcula a média e verifica se o aluno está aprovado ou reprovado. Então, notem que esse pedaço de código aqui, ó, que é grandão, para calcular a média, para decidir se o aluno está aprovado ou reprovado, eu fiz uma vez. E toda vez que eu chamo aqui, ó, eu chamei 4 vezes e as 4 vezes ele executou e ele mostrou. Conseguiram entender isso aqui? Como é que funciona essa parada? Vocês conseguiram entender? Maneiro ou não é isso aqui? É maneiro demais, ó. Gostei. Legal, né? Então, todos os programas grandes, eles são divididos em pequenos pedaços. Ó. Então, por exemplo, você tem um sistema, você pode pegar, vou pegar os que a gente conhece, que a gente utiliza todo dia, né? As redes sociais. Você tem um Instagram da vida. Então, vai ter um módulo de mensagem para você enviar uma mensagem. Vai ter um módulo de comentário, de você enviar uma foto, de você inserir um determinado elemento numa foto. Então, tudo isso ele é programável em pequenos pedaços. Então, tudo que você trabalha com foto vai ter funções dedicadas só a manipular foto. Tudo que você trabalha com texto vai ter funções específicas para manipular um texto. Então, muito provavelmente, ó, quando você for comentar uma foto de alguém, provavelmente vai ter uma função, não exatamente com esse nome, comentar. E dentro do comentar vai ter o texto. Então, o que você vai fazer? Naquela foto específica, naquela região dos comentários,
o programa vai inserir o texto que o usuário colocou. Então, aquele texto, você falou, oh, que foto legal, que foto massa, que foto paia. O texto que você vai colocar vai aparecer naquela região e vai abrir um trecho, vai haver um trecho de código para fazer isso. Então, quando você clica naquele botãozinho de enviar, muito provavelmente vai ser chamada uma função que vai fazer a função que ela foi construída. Nesse caso, né, ó, vai comentar aquela foto, comentar aquele vídeo, comentar aquele Reels. Então, eu acho que vocês entenderam a minha analogia, né? Então, por exemplo, quando você vai lá no YouTube e pesquisa lá o Aviões do Forró, volume 1, né? Você bota isso aqui lá na busca, provavelmente vai existir uma função chamada buscar. E o que ela vai buscar? O texto que você acabou de pesquisar. E o que vai ter aqui dentro? Um bocado de linha de código para quê? Para varrer os bilhões de vídeos no YouTube, para trazer os vídeos do YouTube que tenham correlação com o texto que você escreveu e para elencar, para ele classificar ou colocar aí os vídeos de mais relevância lá na frente e os de menor relevância lá atrás. Nessa função buscar, vai ter aí centenas de linhas de código para fazer isso. Vocês entenderam? O que eu estou mostrando para vocês, é lógico, são funções mais básicas, mas para vocês entenderem o que é uma função e como é que ela funciona. Então, o código em si, ó, ele fica mais limpo, ele fica mais claro. Se, por exemplo, se eu inverter isso aqui, por exemplo, ó, menor, tá vendo? Ó, média aritmética menor ou igual a 6, eu estou dizendo que ele está aprovado, tá vendo? Eu estou escrevendo um texto eu estou escrevendo um código que está errado de propósito. Para quê? Porque quando eu executar aqui o meu código, ó, ele vai fazer o que eu pedi aqui, né? Ó, pede a primeira nota, pede a segunda nota. Então, vou colocar aqui 10 e vou colocar aqui um 8. Média 9, ó, tá vendo? Ele calculou a média correta, mas ele disse que estava reprovado. Né? Aí você vai falar assim, poxa, o meu código está errado. Onde é que você tem que olhar nesse código? Imagine que o teu código tem milhares de linhas, né? No nosso caso aqui tem 16. Mas o código de verdade, de programa real, tem milhares de linhas, né? E aí você vai ver, poxa, está errado bem aqui. Era para o aluno estar aprovado, mas ele está reprovado. Imagine que você tem 10 funções no seu código, no seu programa. Bom, quais as funções que você tem que olhar? Bom, você vai olhar a função que calcula a média aritmética. Então, dentro das suas milhares de linhas de código, você só vai precisar olhar para essas aqui, ó, para as funções, para as linhas de código que estão definidas na função que você criou. Então, se você tem 1000 linhas de código e ele está dizendo que ele está aprovado ou reprovado, sendo que ele deveria ser ao contrário, bom, eu só preciso olhar para esse trecho aqui. Todo o resto das minhas milhares de linhas de código eu vou ignorar. Porque o que está dando errado é esse BO aqui. O meu BO é aqui. Ele está dizendo que ele está reprovado, sendo que ele deveria estar aprovado. Então, o meu foco tem que ser aqui. O que eu faço com as outras linhas? Eu ignoro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí você lê o código, você corrige, e aí você executa de novo. Se tiver errado, provavelmente é nessa linha, ou é nesse trecho de código, né? Aqui eu vou só parar. E aí, se você executar de novo, um 10 e um 8, 9 aprovado, corrigir. Então, as funções, elas facilitam o reaproveitamento de código, porque você está reutilizando esse código várias e várias e várias vezes no seu programa. E você, durante o processo de correção de possíveis erros, essa correção ela vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais rápida, porque se você tem um código grande, você não vai precisar olhar para o seu código todo. Você vai olhar exatamente para aquele trecho de código que realiza aquela tarefa específica. Então, por exemplo, se você vai lá buscar o Aviões do Forró e ele está trazendo mastruz com leite,
Provavelmente aquela parte de busca está errada. Alguma área da parte de busca está errada. Certo? Se você está fazendo algum cálculo específico e o cálculo está bem errado, provavelmente essa conta, trecho do código que você tem que olhar é exatamente o trecho do código que faz aquela conta, certo? Então, basicamente, é isso que vocês têm que atentar. Vocês conseguiram entender isso aqui? Tudo certo? Mereço um coraçãozinho, né? Massa, né? Tem mais coisas que eu tenho que falar sobre funções, tá? Então, vamos aqui, ó. Eu vou manter essa aqui, mas o que a gente pode fazer também, ó? As funções, vocês já viram que eu tenho funções sem parâmetros e funções com parâmetros, né? Então, o que a gente coloca dentro dos parênteses são o que a gente chama em programação de parâmetros. Parâmetros são valores externos à função, certo? São valores que estão fora da função, mas que nós precisamos dele para fazer o que a função foi construída para fazer. Então, para eu calcular a média aritmética, eu preciso de duas notas. Então, essas duas notas são valores externos à minha função, mas eles são necessários para que a função possa fazer o que ela tem que fazer, né? Que é calcular a média aritmética. Eu só calculo a média aritmética se eu tiver as duas notas, tá bom? Então, uma função pode ou não ter parâmetros, tá? Os parâmetros, lembrando que são os elementos entre parênteses. Mas eu poderia fazer assim, ó. Estão vendo esses dois códigos aqui? Eu vou recortar eles aqui, ó. Eu vou recortar e eu vou colar aqui em cima, ó, tá vendo? A tua função poderia ser assim, ó. E ela funciona numa boa, ó. A função anterior, as duas notas estavam sendo passadas por parâmetros, tá? Então, ela estava sendo passada como parâmetro. Agora, ela não está mais sendo passada como parâmetro, ela está sendo definida dentro do código. Dessa forma, está errado? Não, não está errado, o código vai funcionar do mesmo jeito. Ó. Eu vou apagar aqui. Ó. E agora, dentro do meu for, eu só tenho esse único comando. Ó. Agora, eu não preciso passar mais parâmetros. Professor, por que você não precisa passar mais parâmetros? Porque agora eu estou pedindo a nota 1 e a nota 2 dentro da minha função. Vai funcionar, professor? Vai, com certeza. Aí, ó. Aí, ó, digite a primeira nota. 10, 2. Média 6, aprovado. Já está na segunda. 8, 8. Média 8, aprovado. 7 e 2. Nota 4,5, reprovado. 1, 1. Média 1, reprovado. Então, ele executou o código aqui, ó, 4 vezes. Professor, quando é que eu vou usar parâmetros? Quando é que eu não vou usar parâmetros? Isso vai depender muito do problema que vocês vão resolver. Então, vai haver problemas que vocês vão precisar fornecer parâmetros. Vai haver problemas que você não vai precisar, que você vai pedir para a função fazer tudo. Então, vai ter trechos de código que isso aqui vai ser solicitado lá em cima. Então, se ele for solicitado lá em cima, o que você vai fazer? Você vai colocar os parâmetros aqui externos, ó, tá vendo? Agora, se o trecho de código específico ele for independente, ou seja, ele não depende de nada externo, vocês podem fazer assim do jeito que eu fiz, ó, sem parâmetros e tudo aqui dentro da função. Então, uma função ela pode ou não ter parâmetros. Quando é que ela vai ter parâmetros? Vai depender muito do problema. Isso é muito específico. Em uma questão em que vocês estão estudando, enquanto alunos, né? Ó, eu, quando for passar uma atividade, quando vocês forem fazer as atividades que tem lá no Moodle, vai ser dito, vai ser descrito. Escreva uma função que forneça esse parâmetro.
Se disser para que você forneça o parâmetro, você vai ter que colocar aqui, ó. Então, se disser, escreva uma função que calcula a média aritmética de duas notas, sendo que as duas notas devem ser fornecidas como parâmetro. Então, você coloca aqui, nota 1 e nota 2. Aí você pede fora da função. Agora, se ele disser, escreva uma função que calcule a média aritmética em que as notas são fornecidas dentro da função. Se forem fornecidas dentro da função, eu não preciso de parâmetro. Então, vocês, enquanto estudantes de programação, as questões dentro do seu enunciado vão dizer se a função vai ter parâmetro ou não. Mas vocês, na expertise de vocês, enquanto estiverem no mercado de trabalho, vocês vão saber se uma função vai ter parâmetro ou se não vai. Tá bom? Até aqui tudo bem? Vocês entenderam isso que eu falei para vocês? Então, função com parâmetro, sem parâmetro. Enquanto vocês estudantes, as questões vão ser fornecidas e vão informar explicitamente, vai ser explícito. Você tem que colocar parâmetro. Você não precisa colocar parâmetro. Então, isso vai ser definido de forma explícita, tá? No mercado de trabalho, vocês vão criar, né, a partir de uma página em branco, o programa de vocês, e aí vocês vão definir se o parâmetro, se a função tem parâmetro ou não. Tá bom? Uma outra coisa, né, que a gente faz em relação às funções. Funções podem ou não retornar alguma coisa. E aí, o que é retornar, né, professor? Eu vou usar esse mesmo exemplo da média. Não, vou usar um exemplo mais simples. Então, vamos supor que eu quero calcular, eu quero fazer uma calculadora que vai somar dois números. Vou colocar aqui, número 1, número 2. Com o que vocês aprenderam, né, ó, o que a gente pode fazer? Cria aqui uma variável S para guardar a soma, faz a soma aqui. Eu coloquei S, pessoal, porque a minha função já chama soma. Então, nunca criem uma variável com o mesmo nome da função, ó, tá vendo? Isso aqui é o nome de uma função, isso aqui é o nome de uma variável. Então, eles nunca podem ter o mesmo nome. Então, como é que você faz? Cria aqui um S. E aí, print F, soma igual a S. Não. Eu criei uma função aqui que calcula a soma de dois números. Então, posso chamar aqui, ó. Quando eu executo aqui, ó, e calculo a soma é 30, né? Eu posso ter alguns casos específicos em que a minha função vai fazer algumas contas, vai fazer um determinado processamento, e no final ela vai devolver o que ela fez internamente para quem chamou ela. Como assim, professor? Eu posso fazer isso. Ó. As funções, elas podem retornar alguma coisa. E para elas retornarem alguma coisa, a gente coloca essa palavrinha chamada de return. Então, o que eu quero retornar? Eu quero retornar o S, certo? Então, quando eu faço isso, quando eu coloco aqui def soma, passo aqui os parâmetros, faço o meu processamento e coloco um return S, o que eu estou dizendo? Função soma, receba esses dois valores aqui externos, faça esse processamento e, no final, retorne esse S. Então, o que você faz com isso? Né? Eu posso colocar aqui um print, soma 20 e 10. Né? Se eu executar, o que ele faz? Ele mostra o 30, né? Então, por que ele me mostrou o 30? O 30 é o retorno da minha função soma. Então, essa função soma, ela vai fazer a soma dos dois números e, no final, ela vai retornar essa variável aqui, soma. E o que vai estar dentro... Essa variável S, desculpa. E o que vai estar dentro dessa variável S? A soma do primeiro parâmetro, que é o N1, com o segundo parâmetro, que é o N2. Então, 20 mais 10, 30. Então, ele vai retornar o 30.
Notem que não tem nem aquele texto bonitinho. E o que eu posso fazer? Eu posso criar aqui uma variável resultado recebe soma de 10 com 50, por exemplo. E aí, quando eu printar o resultado, ó, ele vai me mostrar quanto é que é 10 mais 50? 60, né? Ó. Então, se eu executar aqui, ó, ele me mostrou o 60, que é o conteúdo dessa variável. Então, notem que eu posso atribuir para uma variável o resultado do retorno de uma função, né? Então, esta variável vai receber o que essa função retornar. Se ela retorna S, essa variável aqui vai receber o S. E quem que é o S na minha função soma? O S na minha função soma é a soma dos dois números. Tá vendo? Então, uma função ela pode retornar alguma coisa. Quando é que eu uso retorno de funções? Eu uso retorno de funções quando eu criar uma função especificamente para calcular ou processar alguma coisa e eu quiser que esse resultado dessa função seja utilizado mais aqui embaixo. Então, imagine que eu atribuí para essa variável resultado o valor do retorno dessa função. E aqui embaixo eu vou usar esse resultado para fazer outra coisa. Então, vou colocar aqui, vou colocar aqui saída, que seria a saída da minha, vai ser o resultado vezes 20. Então, note que eu peguei a minha função, ela executou o que ela tinha que fazer, ela gerou um número, ela gerou um cálculo, ela fez um processamento, e o resultado desse processamento eu atribuí para uma variável. E lá embaixo, vou executando lá o meu código, e lá embaixo eu vou precisar desse resultado, que foi o que essa minha função retornou, para fazer uma outra conta. Então, eu posso fazer isso dentro dos meus programas. Eu posso ter funções que retornam alguma coisa. Então, o que ela faz? Ela processa, faz todo o seu o que ela deveria ser feita e no final ela retorna o que ela deveria retornar, né? O que ela deveria fazer. Para quê? Para que esse resultado eu utilize dentro do meu programa para outras coisas. Então, imagine que eu tenho uma conta muito grande para eu fazer e essa conta muito grande eu quebrei ela em pequenos pedacinhos. E no final, eu vou pegar esses vários pedacinhos e gerar o meu resultado final. Então, eu posso fazer uma função retornando valores quando, dentro do meu programa, essa função for só um pedacinho de algo que eu preciso. Vocês entenderam mais ou menos isso aqui? Ou seria algo mais ou menos nesse sentido? Então, funções que retornam alguma coisa, em geral, são funções em que elas seriam um subproduto, ou seriam um pedacinho de algo maior que eu desejo. Então, eu quero fazer uma conta que é muito grande. Então, eu vou quebrar essa conta em pequenas funçõezinhas e depois o que eu faço? Eu junto os resultados dessas funções, uma vez que elas retornam alguma coisa, e faço o meu resultado final. Então, eu posso ter funções que retornam alguma coisa para quem chamou. Nesse caso aqui, ó, quem chamou a minha função foi a variável resultado. Por quê? Porque eu estou fazendo aqui um comando de atribuição. Resultado recebe o retorno da função. Então, eu recebo, dentro essa variável resultado, vai receber o que essa função processou. Então, essa função processou essa soma, atribuiu para essa outra variável e está aqui ela. Vocês conseguiram entender isso aqui? É meio complicado, mas é basicamente isso. É quando eu tenho algo bem grandão, esse algo bem grandão eu decomponho em funções e no final eu junto tudo, tá? Seria algo mais ou menos nesse sentido. Tudo bem?
Eu vou dar um exemplo melhor para vocês. Eu só vou pegar o meu carregador rapidinho aqui, porque minha bateria está acabando. Só um minuto, tá? Vou pegar aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês agora, tá? Só colocar aqui meu carregador. Pronto. Para fazer esse programa, vou dar um exemplo de um programa que eu acho que a gente já fez. Que é o quê? Vamos fazer um programa que vai converter. Vamos fazer um programa que vai converter horas, minutos em segundos. Então, vamos supor aqui, ó, que agora são 21 horas, 17 minutos e 50 segundos. Eu quero converter essa hora aqui só para segundos, todinho para segundos, tá? Então, eu vou ter que passar 3 parâmetros: qual é a hora, quais são os minutos e quais são os segundos. E o que ele vai fazer? Ele vai me dar esse tempo aqui todinho em segundos. 21 horas, 17 minutos e 50 segundos, corresponde a quantos segundos? A gente vai fazer esse conversor. Então, vou criar aqui, ó, um conversor de segundos. Esse é o nome da minha função, ó, conversor de segundos. E aí eu preciso informar qual é a hora, quais são os minutos e quais são os segundos. Então, esses são os 3 parâmetros que a função precisa. E o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, resultado recebe. Para a gente fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar outras funções menores, ó. Vou criar uma função, ó, que faz o quê? Def, que ela converte hora em segundo. Aí eu vou passar aqui a hora. Certo? Aí, 1 hora são quantos segundos? A gente vai fazer regrinha de 3, né? 1 hora. 1 minuto são 60 segundos. 60 minutos é x, né? Aí o x vai ser 60 vezes 60. 60 vezes 60 vai ser 3.600. Tá certo? Vocês entenderam aí a minha lógica? Ó, vou fazer aqui, ó, 1 minuto é 60 segundos. É hora, né? Eu estou convertendo hora. Aqui em hora. 1 hora é 60 minutos. 1 hora e 60 minutos. Agora eu buguei, foi 1 hora. Deixa eu colocar aqui como comentário, né? 1 hora e 60 minutos. Buguei. 1 hora e 60 minutos. Não. Buguei. Você quer converter horas em segundos, né? Em minutos? Isso, mas é porque eu estou usando o primeiro minuto para depois chegar no segundo, né? Entendeu? 1 hora. Peraí, eu buguei total. 1 hora tem 60 minutos. Eu quero converter hora em segundos, mas para hora para segundo, eu vou aqui para o minuto primeiro. Só que minha mente já está cansada. No caso, é tipo assim, 1 minuto tem 60 segundos. Então, 60 minutos tem quantos segundos? Eu tenho que começar pelos segundos mesmo. Eu estou muito doido, né? 1 minuto. Eu queria já fazer para a hora, né? 1 hora tem 60 segundos. Né? 1 minuto tem 60 segundos. 60 minutos, que é 1 hora, é quanto, né? São quantos segundos? Que era o que eu já estava fazendo, né? Ó. Então, 60 minutos, que é 1 hora, 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos.
60 minutos, que é 1 hora, tem quantos segundos? Que eu coloquei aqui o X, né? Aí a regrinha de 3, esse vezes esse, que dá X, esse vezes esse, dá 3.600, né? Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Vocês entenderam agora? A minha mente desbugou, né? Então, aqui, né, ó. 1 hora tem 3.600 segundos. Então, a pessoa vai passar aqui a quantidade de horas. E o que eu vou fazer? Eu vou retornar a quantidade de horas que ele passou vezes 3.600. Vocês entenderam? Então, se o usuário passou 2 horas, se 1 hora tem 3.600 segundos, se ele passou 2 horas, vai ser a quantidade de horas vezes 3.600. Vocês entenderam? A minha conta aqui, ó. Se 1 hora tem 3.600 segundos, se o usuário aqui fornecer 3 horas, vai ser 3 vezes 3.600. Tudo bem? Ou não? Só aquele que está entendendo aqui, minha gente. Mariane, Érica, tudo certo? Estão por aí, câmbio. Tudo sim, professor, tranquilo. Pronto. E depois eu posso criar aqui ó, um converte minuto em segundo. Aí eu vou passar aqui o minuto, né? Aí aqui é mais fácil, né? Return, 1 minuto tem 60 segundos. Então, vai ser 1 minuto vezes 60. Tem rumo isso aqui? Tem rumo ou não tem? Tem rumo, não tem? Então, ó, eu fiz um conversor de hora para segundos e um conversor de minutos para segundos. Então, notem que esses pedacinhos aqui, ó, ele vai fazer esse programa maior. Então, como é que eu faço esse programa maior? Eu vou colocar aqui, ó, converte hora para segundo e vou passar o parâmetro hora, ó. Esse parâmetro aqui vai ser para aquele outro, ó. O que essa primeira função faz? Ela converte em hora para segundo, vocês concordam? Então, ele vai pegar isso aqui, mais o meu converte minuto em segundos, e vou passar os minutos. É muito grande, vocês não vão conseguir enxergar. Deixa eu só colocar conv, que eu acho que conv já dá conv. Que está muito grande, vocês não vão enxergar tudo. Então, é só conv, ó. Conv. Então, eu vou converter hora em segundo, passando a hora, mais vou converter minuto em segundos, mais os segundos que a pessoa passou, ó, que é isso aqui, né? Eu não vou precisar fazer nenhuma conta. Vocês entenderam? Então, ó, ele vai pegar o resultado dessa função, o retorno dessa função, passando o parâmetro hora, mais o retorno dessa função, passando o parâmetro minutos, mais os segundos que a pessoa passou. E aí eu vou ter aqui o resultado. E depois é só imprimir, ó, print. A quantidade em segundos é. Aí eu vou colocar aqui a variável resultado. Vamos fazer uns exemplos mais básicos, né? Mais básicos. Vamos testar aqui um conversor. Vamos pensar aqui, eu só tenho 1 hora, 1 minuto e 1 segundo. Mais fácil, né? Então, a gente sabe que 1 hora tem 3.600, correto? 1 minuto tem 60 segundos. E 1 segundo é 1 segundo, né? Ó, esse aqui é 1 hora. 1 hora é 3.600. 1 minuto é só 60 segundos. E 1 segundo é 1 segundo mesmo. Então, essa soma aqui vai dar quanto? 3.661. Eu 1 hora 10 fazendo vocês fazerem conta, né? Vamos ver se dá certo. Olha aí. Bonito, né não?
Rapaz. Então, notem que quando eu executei, ele fez o quê, ó? Ele pegou uma função e ela tem retorno, ó. Ela tem retorno, tá aqui, ó. Retorno. Então, ela pegou o retorno da função, somou o retorno da outra função, que é essa aqui, e somou com esses segundos aqui, ó. E deu certinho, né? Ó, deu a continha que a gente fez. Vamos pegar outro caso aqui, ó. Vamos pegar aqui um conversor de segundos. Agora eu vou passar 10 horas, 2 minutos e 30 segundos. Então, 10 horas é 3.600 vezes 10. 3.600 vezes 10 dá 36.000, né? Ó, é só colocar um zero a mais. Então, é 10 vezes 3.600, 36.000. 2 minutos é 60 vezes 2, né? Ó, 60 vezes 2. Quanto é 60 vezes 2? 120. Mais 30 segundos, é o 30 propriamente dito aqui. Quanto é que vai dar esse resultado? 36.150, né? Então, é 36.000 mais 120 mais 30. 120 mais 30, 150. Então, vai estar 36.150, né? Ó, é essa a continha. Vamos ver aqui. 36.150. Então, notem que eu uso retorno quando a minha função for um pedacinho de algo maior. Então, essa função aqui, ó, é um pedaço dessa aqui. Essa outra função é um pedaço dessa outra aqui. E eu junto essas funções para fazer um resultado maior. Então, imagine que em um programa grande, eu teria uma conta, só que não seria uma conta simplesinha dessa. Eu teria várias continhas para serem feitas para chegar no resultado final. E aqui eu teria várias outras continhas para serem feitas para chegar no resultado final. Para quê? Para eu chegar numa conta gigante, que precisa daquelas pequenininhas, então eu vou usar aquelas pequenininhas e depois vou fazer o meu resultado final. Então é para isso que a gente tem funções com retorno, porque elas são pedaços de algo maior. Então é algo que eu vou precisar para fazer uma conta, para fazer um outro processamento. Então, geralmente a gente usa funções com retorno para essas situações. Tudo bem? Conseguiram entender isso aqui? Professor, Diga. esse textozinho em marrom é a função, não é isso? E o que está dentro do parêntese é o parâmetro, é isso? Isso. Aqui é o nome da função. Certo. Aí toda Toda vez tem que função, escrever. toda função tem um nome, né? Que esse aqui é o nome dela. E esse aqui são os parâmetros, que podem ou não ter, né? Por que que eu passei Ah, parâmetro aqui? Né? Ó, eu passei um parâmetro porque o usuário vai fornecer, ó. Tu tá vendo que ele passou a hora? Então, sim. ó, quando eu passo aqui o 1, esse 1 vai para cá, certo? E quando eu chamo aqui dentro, ó, passando hora de novo, ele vai usar essa mesma hora aqui, ó, que é esse mesmo 1, ó. Tá Mas vendo? esse parâmetro ele vai aparecer, tipo, no nome hora, no nome minuto, no nome segundo, vai aparecer para o usuário ou vai ser só para organização minha, É programadora? só para sua organização enquanto programadora. Ah, tá É só certo. para é só para você saber o que é o primeiro parâmetro. É o nome do parâmetro que você deu. Então, se você deu o nome hora, então o primeiro parâmetro que o usuário vai fornecer é a hora, entendeu? O segundo parâmetro vai ser o minuto e o terceiro vai ser os segundos. Entendeu? Então é para você mesmo entender quais são os parâmetros e onde é que eu vou colocar eles, né? Onde é que eu vou usar, onde é que eu vou colocar. Olha só que legal, ó, que eu vou te mostrar ainda que é mais legal ainda. Então eu posso colocar aqui para o usuário, ó. Hora. É um int input. Digite a hora. Então eu posso pedir para o usuário fornecer, ó, minutos. Int input. Digite os minutos.
Olha só que doideira. Segundos. Input. Digite os segundos. E aí, o que eu posso fazer? Ó? Eu já tenho a hora, os minutos e os segundos. Eu posso chamar a função. Ó. E aí, eu passo os parâmetros. Você lembra? Você tem que lembrar que eles têm que ser na ordem, né? Então, é hora, minutos e segundos. Tá vendo? Então, eu estou passando exatamente na ordem que a função pede lá em cima. Então, o que o usuário vai receber? Ele vai receber só essas instruções. Você, programadora, que tem que passar os parâmetros, entendeu? Ele não vai ver isso aqui, ó. O que o usuário vai ver? Digite a hora, digite os minutos e digite os segundos, ó. Quando eu executar aqui, ó. O que o usuário vê? Digite a hora. Vamos colocar aqui 2 horas. Digite os minutos. 20 minutos. Digite os segundos. 45 segundos. Quanto é que vai dar isso aqui, ó? 2 horas vai ser 2 vezes 3.600. Aí aqui segundos, 20 segundos. Mais 20 vezes 60. Mais quantos segundos? 45, ó. 45. Quanto é que dá essa conta aqui, né? Ó, 3.600 vezes 2 dá 7.200, certo? 20 vezes 60 dá 1.200, certo? Que é 6. 6 vezes 2, ou 2 vezes 6 dá 12, e eu acrescento os dois zeros, né? Mais 45. 7.200 mais 1.200 dá 8.400. 8.400 mais 45, 8.445. Então, ele tem que dar esse resultado aqui, porque eu passei 2 horas, 20 minutos, 20 minutos e 45 segundos. Ó. Vamos ver aqui. Então, o usuário forneceu, ó, hora, minuto e segundo. Ó. O usuário forneceu. Ó. Quando eu teclar o Enter, ó, 8.445. Tá vendo? O que o usuário vê? Só isso aqui, ó. Você, programadora, que vai chamar a função, vai colocar os parâmetros. Se tu inverte aqui a ordem, se tu coloca aqui minutos, e se tu coloca aqui horas, o computador não vai entender. O computador vai entender que isso aqui foram passadas horas, isso aqui foram passados os minutos. Por quê? Porque na definição da função, onde você definiu a função, primeiro você passou hora, depois minutos, depois segundos. Se tu coloca na ordem errada, o computador não entende. Você lembra que eu falei para vocês que o computador é burro? Nesse sentido, ele é burro. Você entendeu? Entendi, sim. É massa isso daí, viu? Gostei. Massa, pô, é massa. Muito, muito, muito legal. Então, funções com retorno, em geral, elas são partes de funções maiores. São coisas que você vai pegando, né? São valores que você vai agregando em algo maior para gerar um grande resultado, tá bom? E funções sem retorno são funções que, de fato, elas vão escrever uma determinada coisa, né? Vão realizar uma determinada tarefa, vão exibir para o usuário e pronto, acabou. Beleza? E o que falta para vocês aprenderem mais? Praticar. Né? Acho que o conceito de funções, o que eu disse sobre funções para vocês, eu creio que seja isso, tá? Na próxima aula, eu quero ensinar mais coisas para vocês. Vou falar um pouquinho sobre os parâmetros, sobre quando a gente mexe dentro, o que acontece fora, né? Eu vou falar um pouquinho sobre esses elementos. Mas, por hora, eu fico satisfeito se vocês entenderem o conceito de função, funções que têm parâmetros, funções que não têm parâmetros, funções que não têm retorno, né? Essa aqui não tem retorno, ou seja, não retorna nada, e funções que têm retorno, ou seja, que retorna alguma coisa para quem chamou. Então, quem chamou conv hora segundo, quem chamou conv hora para segundo,
foi a variável resultado. Quem chamou a conv minuto por segundo? Quem chamou a conv minuto por segundo foi resultado. Então, ela vai retornar alguma coisa para ela, certo? Para quem chamou. Ela quem? A variável resultado. Beleza? Show? Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Na aula de quarta-feira da outra semana, a gente vai praticar isso. Eu vou trazer alguns trabalhos para vocês praticarem, tá? E trazer mais informações complementares, tá? A respeito desse conteúdo. Beleza? Valeu, Beleza, tudo. galera. Boa semana para vocês. Fico por aqui e até a próxima, tá? Vou subir essa aula amanhã de manhã. Se eu não subir, esquecer, vocês podem brigar comigo, me cobrar, tá bom? Estou Pode deixar. encerrando a gravação e até a nossa próxima aula. Se tiverem dúvida, manda mensagem, manda um WhatsApp, manda sinal de fumaça, que eu vou ajudar, viu? Até mais. Boa noite. Encerrando. Boa noite.